Após ajudar o cantor Leonardo, garçonete perde o emprego e enfrenta algo assustador. No dia seguinte, Clara estava no restaurante como todos os dias, quando o relógio marcava exatamente 11h45 da manhã. O movimento estava tranquilo, mas ela sabia que a parte mais movimentada do dia ainda estava por vir. Seu sorriso era sempre genuíno, e ela tratava cada cliente com carinho, como se cada um fosse importante. Ela adorava seu trabalho, mas seus sonhos estavam sempre mais além, em algum lugar distante daquela rotina. Foi quando ele entrou. O cantor Leonardo, com sua postura imponente e sorriso acolhedor, passou pela porta do restaurante. Clara mal pôde acreditar nos seus olhos. O famoso cantor, uma das grandes estrelas do Brasil, ali à sua frente. Ela tentou manter a compostura, mas o nervosismo foi impossível de esconder. Sentiu a pressão no peito, mas sabia que não podia deixar transparecer. Leonardo pediu um café e alguns petiscos. Clara, com a mente acelerada, foi até a mesa dele, tentando disfarçar o quanto estava ansiosa. Ao se aproximar, ele olhou para ela com um sorriso amigável e disse: "Oi, moça. Tudo bem? Me parece que você tem um sorriso que brilha, até mais que o sol lá fora. Qual o seu nome?" Clara, sem saber se estava sonhando ou se aquilo era real, respondeu Clara: "Muito obrigada, senhor Leonardo. É um prazer tê-lo aqui." Ele então começou a conversar com ela, fazendo perguntas sobre o restaurante, e Clara, tentando manter a calma, respondeu com a educação que sempre usava. Ao longo da conversa, Clara se abriu mais e começou a falar sobre como seu sonho sempre foi trabalhar na música, mas a vida levou para o caminho da cozinha e do atendimento. Leonardo, de forma surpreendente, ouviu cada palavra com atenção, como se realmente se importasse. O cantor compartilhou algumas histórias sobre sua própria trajetória, e Clara sentiu uma conexão imediata, como se por um momento suas vidas se cruzassem em uma linha, tendo de sonhos e realidades diferentes. Quando o café terminou, Leonardo olhou para Clara e, de repente, fez uma proposta inesperada. "Clara, eu vejo algo em você, algo que é difícil de encontrar. Eu vou te ajudar a seguir o seu sonho." Clara ficou sem palavras. O que ele queria dizer com aquilo? Será que ele estava falando sério? Ela sentiu um calor nas bochechas. A emoção tomou conta de seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, ela não queria acreditar em algo tão grandioso. Mas Leonardo, com um sorriso tranquilo, colocou um cartão em sua mão. "Este é meu número. Se algum dia precisar de ajuda, estarei aqui. Não se esqueça de que sonhos podem se tornar realidade. Basta acreditar." Clara não conseguiu acreditar no que ouvia. Ela sabia que aquele encontro mudaria tudo em sua vida, mas mal podia imaginar o que estava por vir. O que parecia ser o início de uma mudança positiva, logo tomaria outro rumo. No dia seguinte, a vida de Clara começaria a desmoronar, e o que parecia ser uma bênção se transformaria em um pesadelo. O telefone de Clara tocou, e a primeira notícia do dia foi como um balde de água fria. Seu chefe ligava para avisar lá de algo que ela nunca imaginou ouvir. Se você está curioso para saber o que aconteceu a seguir, não se esqueça de se inscrever e continuar acompanhando esta história. O telefone de Clara tocou às 7h00 da manhã, logo após ela acordar, com o coração ainda acelerado, lembrando-se do encontro com Leonardo no dia anterior. Seus pensamentos estavam confusos, misturados entre o prazer de saber que havia feito uma conexão real com alguém tão importante e a ansiedade de como aquilo mudaria sua vida. Ela sabia que um passo em falso poderia trazer grandes consequências, mas não imaginava o que estava prestes a acontecer. Atendeu o telefone com uma voz ainda sonolenta. Alô, a voz do outro lado era firme e mais fria. Era seu chefe, o gerente do restaurante, onde trabalhava há mais de 3 anos. "Clara, temos que conversar."
Pode vir aqui agora. Ela sentiu um nó na garganta, mas não questionou. Achou que fosse algum problema relacionado ao serviço. Talvez algo que ela não tivesse feito direito. Chegando ao restaurante, o ambiente estava vazio, e o silêncio parecia mais pesado do que o normal. O chefe, que normalmente era atencioso, estava sentado à mesa com um semblante sério. Clara sentou-se na frente dele, tentando manter a calma, mas sabia que algo não estava certo. Ele olhou para ela com um ar distante, e após alguns segundos de silêncio, soltou a bomba. Clara, infelizmente não podemos mais contar com você aqui. Decidimos reduzir o quadro de funcionários. E com o novo formato do restaurante, não vejo mais espaço para você. Aquelas palavras foram como uma lâmina afiada, cortando o ar. Clara ficou sem reação. Como assim? Ela havia trabalhado com tanto empenho durante todos aqueles anos, sempre fazendo o possível para agradar aos clientes, para ajudar no crescimento do restaurante. Ela sentiu uma pressão no peito, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Mas eu nunca faltei. Sempre fui dedicada. Tentava argumentar, mas a expressão do chefe não se suavizava. Ele parecia distante, quase impessoal. Não é pessoal, Clara. A situação financeira do restaurante está difícil. E, infelizmente, não há mais o que fazer. Ela sentiu o estômago embrulhar, e os olhos se encherem de lágrimas. Mas ela não queria se mostrar frágil. Levantou, se agradeceu pela oportunidade e saiu do restaurante, sem dizer mais nada. O céu estava nublado, como se o tempo também compartilhasse sua dor. Andou pelas ruas de Goiânia, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. O dia, que tinha começado com um leve brilho de esperança, agora parecia um filme sombrio, onde tudo o que ela mais queria estava escapando pelas suas mãos. Clara não sabia o que fazer. Sentia uma mistura de raiva, tristeza e desesperança. Mas havia algo mais que a incomodava. Ela não podia deixar de pensar na conversa com Leonardo. No dia anterior, ele havia se oferecido para ajudar lá a seguir seu sonho. Mas ela sabia que não podia pedir ajuda a ele assim, sem mais nem menos. Como poderia? Ele mal a conhecia. Ela ainda tentava processar tudo o que havia acontecido na noite anterior, mas não conseguia organizar seus pensamentos. Ao voltar para casa, seu celular vibrou. Era uma mensagem de texto. Quando abriu, seus olhos se arregalaram ao ver o nome. Leonardo. Seu coração disparou. Ele havia enviado uma mensagem dizendo: Clara, eu vi o seu potencial ontem. Gostaria de saber se você tem algum projeto musical ou algo que queira começar. Estou disposto a te ajudar a dar o próximo passo. As palavras dele soaram como um sonho, algo impossível de acontecer de verdade. Mas naquele momento, Clara sabia que era a oportunidade que ela tanto esperava. Ela tinha o apoio de alguém que poderia realmente ajudar lá mudar sua vida. Mas logo o pensamento sombrio voltou à sua mente. O que aconteceria se ela aceitasse a ajuda de Leonardo? E se ele a ajudasse a alcançar seus sonhos? Mas ela acabasse perdendo mais do que apenas um emprego. A dúvida consumia. Mas algo dentro dela dizia que ela deveria arriscar. O que mais ela tinha a perder? Ela hesitou por um momento, olhando para a tela do celular e então, com uma sensação de coragem que ainda não sabia de onde vinha, escreveu uma mensagem curta de volta assim: Eu adoraria falar mais sobre isso. Obrigada por acreditar em mim. No fundo, ela sabia que aquela decisão marcaria o início de algo grande, mas também sabia que algo assustador estava prestes a acontecer, algo que ela não conseguia prever. E tudo isso começaria a se desenrolar no dia seguinte, de forma inesperada, e com uma reviravolta que mudaria sua vida para sempre. O dia seguinte chegou com um peso difícil de carregar. Clara acordou cedo, como sempre, mas hoje o peso parecia maior. O sol estava tímido,
escondido entre as nuvens. Como se o céu compartilhasse seu estado de espírito. Ela se levantou. Tomou um banho rápido. Mas sua mente estava longe. Ainda estava refletindo sobre a mensagem de Leonardo. E sobre tudo o que havia acontecido no dia anterior. A perda do emprego a deixou com uma sensação de desamparo. Mas, ao mesmo tempo, o apoio inesperado de Leonardo a fez sentir uma faísca de esperança. Ela sabia que a vida estava lhe oferecendo uma segunda chance. Mas algo dentro dela a dizia que seria preciso enfrentar muitas dificuldades para seguir em frente. Como alguém tão simples e comum quanto ela poderia realizar seus sonhos, enquanto o mundo parecia girar mais rápido e mais distante a cada segundo. Após um café rápido, Clara pegou seu celular e viu que Leonardo havia respondido à sua mensagem. Podemos nos encontrar hoje à tarde. Eu tenho algumas ideias para te ajudar a começar. O convite a fez sorrir, mas também trouxe uma sensação de nervosismo. Ela sabia que aquele encontro seria decisivo, mas não sabia ao certo o que esperar. Quando chegou ao local combinado, um pequeno café afastado da cidade, Clara se sentou à mesa que Leonardo havia escolhido. Ele a cumprimentou com um sorriso acolhedor, mas havia algo nos olhos dele que a deixava desconfortável. Ele parecia entusiasmado, mas havia uma tensão no ar. Ele começou a falar sobre as possibilidades, sobre como poderia ajudar. Lá encontrar um lugar no mercado musical. Mas de repente a conversa tomou um rumo inesperado. Clara, você tem muito potencial. Mas para seguir em frente, você precisa entender que não será fácil. O mundo da música é implacável. E você precisa estar preparada para qualquer coisa. As palavras de Leonardo eram fortes. Mas o tom sombrio de sua voz fez Clara se sentir ainda mais ansiosa. Ela não sabia se estava pronta para isso. Não sabia se poderia enfrentar as adversidades que viriam. Mas ainda assim, havia algo em seu coração que a impulsionava a seguir em frente. Quando ele falou sobre as dificuldades do caminho, Clara se sentiu ainda mais perdida. Ela sabia que a música era sua paixão, mas o medo de fracassar a consumia. Ela não queria voltar àquela vida comum, sem graça de garçonete. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de se arriscar em um mundo tão instável e imprevisível era aterrorizante. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Enquanto conversavam, Clara começou a sentir uma presença estranha ao seu redor. Um arrepio percorreu sua espinha, e ela olhou para os lados, mas não viu nada de incomum. A sensação persistia. Seu coração bateu mais rápido, e a ansiedade tomou conta de seu corpo. Ela sentiu como se algo estivesse observando-a, uma presença invisível e ameaçadora. De repente o café onde estavam começou a esfriar. O ambiente que antes era acolhedor parecia mais sombrio. Clara olhou novamente para Leonardo, que estava em silêncio, como se estivesse esperando algo. Foi quando, no meio da conversa, ela recebeu uma mensagem no celular. Quando olhou a tela, seu rosto empalideceu. Era uma mensagem de texto do seu antigo chefe, o homem que havia demitido no dia anterior. Clara, tem algo muito errado acontecendo com o restaurante. Você precisa voltar aqui imediatamente. Não perca tempo. A mensagem a deixou desconcertada, mas a sensação de urgência fez querer agir rápido. Sem pensar, ela levantou-se abruptamente, dizendo a Leonardo que precisava sair. Ele a olhou, mas não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça. Clara saiu do café apressada, seu coração batendo forte, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Ao chegar ao restaurante, Clara sentiu que algo estava profundamente errado. O lugar estava vazio, e havia uma atmosfera estranha no ar, como se o tempo tivesse parado. Ela entrou, e a visão do que encontrou a deixou sem palavras. O restaurante estava em total desordem, como se tivesse sido abandonado. De repente, as cadeiras estavam jogadas pelo chão.
as mesas reviradas. E uma sensação de abandono pairava no ar. Clara tentou procurar seu antigo chefe, mas não havia sinal dele. Sua mente começava a rodar, perguntando-se o que acontecerá com o lugar. Foi quando ela encontrou uma carta caída no chão. Ela se abaixou para pegar e leu com o coração acelerado. A carta dizia: "O que você não sabe é que o restaurante está envolvido em algo muito mais perigoso do que você imagina. Não confia em ninguém, nem mesmo em quem parece ser seu aliado." Clara sentiu um frio na barriga, e uma sensação de pavor tomou conta de seu corpo. O que estava acontecendo? Por que ela estava sendo envolvida em algo tão misterioso e assustador? A história de sua vida, que parecia estar finalmente tomando um rumo positivo, estava se transformando em algo que ela nunca poderia prever. O que mais ela teria que enfrentar para encontrar a paz e a realização que tanto desejava? Clara sentiu o peso das palavras da carta em suas mãos. Não confie em ninguém. Essas palavras pareciam ecoar em sua mente, causando um medo que ela não sabia como controlar. O restaurante vazio, a desordem ao seu redor, e aquela carta misteriosa faziam com que o seu mundo virasse de cabeça para baixo. Ela estava tentando entender o que aquilo significava, mas a confusão era grande demais. Como tudo aquilo poderia estar relacionado a ela? Enquanto caminhava pelo restaurante, seus passos ecoavam pelo ambiente silencioso. A atmosfera estava carregada, como se algo estivesse prestes a acontecer. Clara sentiu uma presença atrás de si, e se virou rapidamente. Mas não havia ninguém. O pavor aumentou. Ela não sabia o que fazer. A mente estava acelerada tentando conectar os pontos. Mas tudo parecia desconexo. Como se o restaurante, o chefe, e até mesmo Leonardo, fizessem parte de um jogo que ela não compreendia. De repente, ela ouviu um barulho vindo da cozinha. Sua primeira reação foi fugir. Mas algo a impediu. A curiosidade e o instinto de descobrir a verdade a puxaram para aquele som. Clara caminhou em direção à cozinha, tentando não fazer barulho. Cada passo parecia mais difícil, mais carregado. Quando chegou à porta, ela hesitou por um momento, mas então a abriu lentamente. Dentro da cozinha, ela encontrou uma cena aterradora. Seus olhos se arregalaram ao ver seu antigo chefe, sentado em uma cadeira, com uma expressão de pânico no rosto. Ele estava amarrado e parecia assustado, como se estivesse tentando escapar de algo. Clara correu até ele. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele a interrompeu com uma voz fraca. "Clara, você precisa sair daqui agora. Eles estão atrás de mim. Eles vão atrás de você também." O que ele queria dizer com isso? Quem estava atrás dele? E o que ele queria dizer com eles? "Vão atrás de você também." Clara estava assustada, mas algo dentro dela impulsionou a tentar entender o que estava acontecendo. Ela não poderia simplesmente deixar tudo para trás. "Quem está atrás de você? O que aconteceu aqui?" Clara perguntou, tentando acalmar a situação. Seu chefe, com os olhos arregalados, disse com dificuldade: "O restaurante. Nós estávamos envolvidos com pessoas erradas. Coisas que não deveríamos ter feito. Agora está tudo fora de controle Eles não vão parar. Até que todos paguem." As palavras dele eram confusas. Mas Clara sentiu que algo muito mais grave estava em jogo. Ele estava tentando alertar-la sobre algo que ela não podia compreender completamente. De repente, o som de passos apressados ecoou do outro lado da porta. E Clara sabia que não tinha muito tempo. Ela precisava agir rapidamente. Clara olhou para o chefe, que parecia em choque, e sabia que não poderia deixá-lo ali. Ela precisava levá-lo para um lugar seguro, mas não sabia onde. A única coisa que ela tinha certeza era que estava em perigo, e que o apoio de Leonardo, agora mais do que nunca, seria crucial. Sem pensar duas vezes,
Clara pegou o celular e ligou para ele. A ligação parecia demorar uma eternidade para ser atendida. Quando finalmente ouviu a voz dele, um alívio momentâneo tomou conta dela. Leonardo, você precisa me ajudar. Algo muito errado está acontecendo. Estão atrás de mim e eu não sei o que fazer. Do outro lado da linha, a voz de Leonardo estava calma, mas firme. Clara, eu sei que você está assustada, mas precisa confiar em mim. Eu vou te ajudar, mas você precisa sair daí imediatamente. Não pense duas vezes. Eu te encontro onde você estiver. Com a adrenalina tomando conta de seu corpo, Clara não hesitou mais. Ela pegou o chefe com a ajuda dele, o tirou da cozinha e saiu rapidamente do restaurante. Enquanto caminhavam pelas ruas de Goiânia, o medo ainda estava ali, mas a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer era inegável. O que mais Clara descobriria sobre o restaurante? E mais importante, quem eram essas pessoas que estavam dispostas a fazer qualquer coisa para calar a Voghela? O que ela não sabia é que ao dar esse passo, ela estava prestes a descobrir muito mais do que apenas um segredo. Ela estava prestes a ser confrontada com um mistério muito mais profundo, algo que envolvia pessoas poderosas e perigosas, cujos interesses estavam muito além do que ela poderia imaginar. E ao olhar para trás, Clara sentiu que não podia mais voltar atrás. A vida dela havia tomado um rumo que a colocava em uma encruzilhada. Uma decisão errada poderia custar-lhe tudo. Mas o que mais ela poderia fazer, se não seguir em frente, com coragem e fé em quem a ajudava? Clara correu o mais rápido que pôde, sentindo os passos apressados de seu antigo chefe atrás de si. A cada esquina que ela virava, o medo parecia crescer. O peso de não saber o que estava acontecendo a consumia. E ao mesmo tempo uma chama de coragem a impelia a continuar. A mente de Clara estava em choque, tentando entender o que seu chefe havia dito e o que aquilo significava para ela. Quem eram essas pessoas? E por que eles estavam atrás dela? Ela sabia que precisava chegar a um lugar seguro, e a única pessoa que poderia ajudar lá era Leonardo. Ele tinha mais informações, mais controle da situação e, acima de tudo, parecia entender melhor o que estava acontecendo. O instinto de Clara a levou diretamente ao ponto de encontro, que havia combinado com ele, perto de um pequeno parque em Goiânia. O caminho até lá parecia longo e tortuoso, mas ao chegar, ela viu Leonardo esperando com um semblante sério, porém tranquilo. Clara, você está bem? Perguntou ele, aproximando-se com um olhar de preocupação. Ela apenas balançou a cabeça afirmativamente, mas o medo ainda estava estampado em seu rosto. Leonardo a conduziu rapidamente para um banco próximo, onde ela sentou, ainda sem entender completamente a gravidade da situação. Leonardo, eu não sei o que está acontecendo. O restaurante, meu chefe, eles estão atrás de mim. Eu não sei o que fazer. As palavras de Clara saíram de forma atropelada, como se ela estivesse tentando processar o turbilhão de emoções e informações que surgiram de uma vez só. Leonardo a olhou por um momento, como se estivesse avaliando a situação, antes de falar com calma. Clara, você não está sozinha. Eu sabia que algo estava errado desde o começo, mas isso vai além de tudo o que você imagina. Aconteceu algo no restaurante, algo que você não pode entender ainda, mas que vai mudar tudo. Clara o olhou confusa. Ela sentiu uma mistura de alívio e desconfiança. Como Leonardo poderia estar tão calmo diante de tanta tensão? Ele parecia saber mais do que dizia, mas isso não a acalmava. Ele então continuou. Você vai precisar de ajuda. Mas para entender o que está acontecendo, vamos ter que ir até o fundo dessa história. Não podemos mais ignorar. Os dois seguiram em frente, com Clara, ainda sem saber o que esperar. Eles se dirigiram a uma área afastada da cidade, onde um pequeno escritório de advocacia ficava.
escondido entre ruas tranquilas. Leonardo parou na porta e olhou para Clara. Este é o lugar. Eu já falei com algumas pessoas. E agora você precisa ouvir a verdade. Clara sentiu seu coração acelerar. O que ela estava prestes a ouvir poderia mudar tudo. Entraram no escritório, onde um homem de aparência séria os aguardava. Essa história é muito mais perigosa do que você imagina, disse ele sem rodeios. O restaurante estava envolvido em atividades ilícitas. Algo que seu chefe fez para tentar salvar o próprio negócio. Mas o que você não sabe é que ele se envolveu com pessoas poderosas. E agora você está sendo observada. Eles querem que você se cale. E estão dispostos a tudo para isso. Clara ficou paralisada. A verdade estava diante dela. Mas parecia difícil de acreditar. O restaurante, o chefe, as ameaças. Tudo fazia parte de um esquema maior. Algo que ela jamais imaginaria que fosse possível. Mas agora, o mais assustador era o fato de que ela estava no meio disso tudo. O que eu faço agora? Perguntou Clara com a voz trêmula. Leonardo olhou para ela com uma expressão decidida. Agora você precisa tomar uma decisão. Ou você fica no meio disso, ou você se afasta e luta pela sua vida e pelo seu futuro. Não será fácil. Mas essa é a única maneira. Clara respirou fundo, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Ela sentia que a vida que conhecia havia desaparecido. Mas, ao mesmo tempo, algo em seu interior dizia que essa era a chance de mudar para sempre. Ela não podia mais voltar atrás. Mas precisava agir com sabedoria. O homem no escritório entregou a Clara uma pasta com documentos e informações sobre o que estava realmente acontecendo nos bastidores. Esses documentos vão ajudar lá a entender tudo. E agora é hora de dar o próximo passo. Seja forte, Clara, e não olhe para trás. Ela pegou os papéis e saiu do escritório, com Leonardo ao seu lado. Não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que estava mais preparada para enfrentar o que viesse. A partir daquele momento, Clara sabia que sua vida não seria mais a mesma. Ela havia sido puxada para um mundo de mistérios, segredos e perigos. Mas também havia encontrado uma nova força dentro de si. O que aconteceria? Seguir só o tempo diria. E agora Clara, com sua nova determinação, seguiria em frente, enfrentando o que fosse necessário. Não mais como a simples garçonete de antes, mas como alguém que estava pronta para lutar pelo seu futuro, descobrir a verdade e vencer as adversidades. Gostou dessa história emocionante? Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou da atitude do Leonardo. Você já viveu ou presenciou uma história de gratidão e solidariedade como esta? Compartilhe nos comentários para mais histórias inspiradoras como essa. Ative o sininho e fique ligado. Até a próxima!